pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo no meu canal. Meu nome é Bruno Munhoz, sou assessor de investimentos. E hoje um assunto muito importante que muita gente tem me perguntado já faz tempo, que é: por que a bolsa não para de subir se a economia real tá na lama, tá na merda? Eu vi uma reportagem hoje aqui que saiu na Brazil Journal, justamente com esse mesmo nome, esse mesmo título, achei bem legal. Eu vou passar para vocês aqui alguns pontos importantes que eles falaram, complementando com alguns pontos que eu também acho, para a gente debater. Em março a gente teve aí talvez a pior queda dos últimos tempos, com certeza foi a pior queda que a gente viu aí, talvez desde a Bolsa de 29, né, em outro cenário que o mundo viveu, mas a nossa Bolsa especificamente, o Ibov, caiu aí, teve só de Circuit Breaker, teve mais de 6. Então assim, a gente já vê que realmente a Bolsa caiu com muita força. O mercado ele derreteu, pânico chegou, início da quarentena no Brasil, certo? E nos Estados Unidos também, todo mundo preocupado com a pandemia, com a duração principalmente da pandemia. As empresas que não são de tecnologia, né, empresas talvez de varejo também, por exemplo, a Via Varejo, que é uma empresa que todo mundo achou que ela ia quebrar, porque, poxa, a Via Varejo já não estava vindo bem, não tinha um e-commerce, pelo menos era o que todo mundo falava, né? Como que vai se sustentar com as 1000 e poucas lojas fechadas? Então todo mundo estava com muito medo. E se você perguntasse para qualquer pessoa, ou para a maioria dos economistas, sempre teve um ou outro que acerta. Mas a maioria deles, em março, quando começou o Circuit Breaker, comecinho de março, metade de março, tenho certeza que a grande maioria não ia acreditar numa bolsa acima de 100 mil pontos no mesmo ano, em 2020. E aí a gente chega nos dias atuais. Hoje, agosto de 2020, vocês podem ver na tela aí, a nossa bolsa se recuperou, voltou para os 100 mil pontos. Muitas casas de análises, muitas, XP, Bradesco, Itaú, Morgan Stanley, entre outras aí, falavam da bolsa a 94 mil pontos, 90 mil pontos. No final de 2020, a nossa bolsa já está nos mais de 100 mil pontos. A bolsa americana, então, tem nem o que falar. Nasdaq batendo máxima histórica em cima de máxima histórica. S&P também agora voltou a bater máxima histórica em cima de máxima histórica. E o que aconteceu é o seguinte: algumas empresas podem estar subvalorizadas ou sobrevalorizadas. Então, o mercado não está totalmente errado. Pode estar um pouco errado com algumas empresas, mas pode não estar. O que acontece é que a gente tem empresas dominantes no mercado e as empresas pequenas, de menores redes, que basicamente estão sendo dizimadas. Essas empresas menores não têm recurso para aplicação digital, para delivery, não tem um caixa para poder se manter. Tem até uma frase do Warren Buffett bem legal que diz assim: a pandemia é mais ou menos como a maré baixando. Quando a maré baixa, é que vemos quem estava nadando nu. O que ele está querendo dizer com essa frase? Tinha muitas empresas que já estavam mal das pernas, empresas pequenas, algumas até não listadas na bolsa. Vamos falar dos pequenos empresários, tá? Eles já estavam, a maioria deles aí, sem caixa, já estavam afogados quase, e aí a pandemia foi só uma ajudinha final para dar tudo errado. De um lado você tem Amazon, Google, Facebook, empresas que se beneficiaram com a pandemia, cresceram com a pandemia, foi bom para elas. E do outro lado você tem empresas, pequenos negócios que muitas vezes já quebraram, já nem estão mais operando ou estão sofrendo pra caramba. Então o que acontece com o mercado de ações? O que acontece com o Ibov? O que acontece com o índice S&P 500? Os índices aí pelo mundo inteiro. Majoritariamente esses índices são compostos pelas grandes empresas, pelas empresas dominantes. Até hoje, pelo que eu saiba, não tem nenhum índice de pequenos negócios, algum índice que mede esses pequenos negócios, porque se tivesse, esse índice estava na lama. Então, o que a gente está vendo no mercado de ações são as grandes empresas, as dominantes, ganhando mais market share. Até um exemplo que tem nesse artigo do Brazil Journal, ele compara o Starbucks com as empresas de café, que vendem café menores. O Starbucks, com essa crise, acabou pegando mais market share, engolindo o market share dessas empresas menores de redes menores. Ou seja, uma empresa cresceu muito e as outras empresas, infelizmente, tiveram que quebrar porque não aguentaram essa crise. O segundo ponto é os juros baixos. Isso é uma coisa que eu já falei para vocês em outros vídeos, mas é importante ressaltar. Juros baixos no mundo inteiro, incluindo no Brasil,
faz com que as empresas que tinham dívidas muito caras, dívidas que são pagas 100% do CDI, 110% do CDI, essas dívidas diminuíram porque os juros baixou. E empresas que não tinham dívidas, mas querem levantar um valor rápido, conseguem com juros muito menor do que antes. E o terceiro ponto, terceiro, mas não menos importante, são os estímulos financeiros. Outra coisa que eu já falei bastante aqui são os estímulos financeiros que a gente vê no mundo inteiro. Tem Banco Central gastando trilhões de dólares para fazer a economia girar. E como que eles estão gastando esse dinheiro? Até o nosso Banco Central está gastando muito dinheiro com isso. E como que eles gastam esse dinheiro? Basicamente, são alguns passos que eles podem fazer. O primeiro, dão dinheiro diretamente, que é como está acontecendo, por exemplo, com os auxílios. Segundo, recompra de títulos. Então, por exemplo, tem um banco X que está emitindo um CDB tal, ninguém quer comprar esse CDB porque o banco pode quebrar. O Banco Central vai lá e compra esse CDB para poder ajudar o banco a capitalizar. E a terceira maneira é com liberação de crédito para empresas não demitirem, por exemplo, os funcionários, ou para empresas poderem ter um caixa para se sustentar. Então esses trilhões de dólares em estímulos estão ajudando muito a economia a não colapsar. Então o que a gente está vendo hoje pode ser chamado de corporate inequality, que significa desigualdade corporativa, que é claramente as grandes empresas, normalmente as empresas listadas na bolsa, ganhando mercado, ganhando market share, enquanto as pequenas empresas, infelizmente, estão sumindo do mar. Na minha opinião, esses três fatores combinados é o que estão fazendo a bolsa subir loucamente e, obviamente, ainda ter espaço para continuar subindo, porque as empresas listadas na bolsa estão aumentando seu market share, os juros baixos, está fazendo essas empresas terem caixa para poder se sustentar mais ainda. E as pessoas físicas e pequenas empresas tal estão recebendo auxílio, que são esses estímulos financeiros. Beleza, pessoal? Se ficou alguma dúvida, deixa seu comentário aqui embaixo. Vou responder todo mundo, sem exceção. Deixa seu like também e, obviamente, se inscreva no canal. Lembre-se sempre de cuidar do seu rico e suado dinheirinho. Um forte abraço e tchau!